Olá, bom dia, tudo bem? Como vão? Sejam todos bem-vindos a este canal que já começou. Nós estamos estudando nesse trimestre julho, agosto e setembro, o livro de Êxodo, a lição da escola sabatina. O tema central de hoje, dia 2, até o dia 7, na quinta-feira, é a travessia do Mar Vermelho. Porque nós estudamos a Páscoa e quando eles saíram do Egito, ocorreu ali essa grande maravilha não, esse grande milagre realizado, dentre outros, realizado por Deus. Então, nosso tema 6, que é a travessia do Mar Vermelho. Gente, é interessante como Deus tem conduzido todo o seu povo. Muitas pessoas, quando Jesus voltar, vão se perder porque quer. Porque oportunidade para isso, Deus tem nos dado. E pegando esse texto, o capítulo 12 e o capítulo 13, nós veremos ali como Deus, de forma organizada, planejado, fez as coisas. Tanto que antes deles saírem do Egito, eles realizaram ali a última alimentação, refeição, de acordo com como Deus deu orientação. Assim foi Jesus Cristo com os discípulos. O tempo todo Jesus, no período que já era o momento dele cumprir ali o que ele veio fazer, ele sempre avisava, no dia que o Filho do Homem ia, e sempre ele fazia uma referência, anunciando a sua morte. E houve a Santa Ceia. Então, a Páscoa é uma instituição, ou a Páscoa foi ordenada, que é para perpetuamente. Ela também tem uma referência, está relacionada com a Santa Ceia. Ou seja, todas as igrejas evangélicas têm esse costume de realizar a cerimônia da Santa Ceia com o lava-pés. E antes de iniciar todo o nosso estudo, eu vou fazer uma introdução sobre a travessia do Mar Vermelho. E depois da introdução, eu irei entrar com o tema de domingo, porque sábado não vem pergunta. Vem uma introdução, e aí sim, a partir de domingo é que começa. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, tem aqui os subtópicos do tema. Então, o subtópico do tema da travessia do Mar Vermelho, do domingo, é Vão e adore o Senhor, baseado no capítulo 12, versículos 31, 32, 34, 35 e 36 do livro de Êxodo. Que vai ter uma pergunta ali que eu vou primeiro orar para que o nosso Consolador, o Espírito Santo, continue nos conduzindo. Santo, 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 querido Deus, eterno Pai. Louvado és tu, Senhor, por todos esses dias em nossas vidas e mais um sábado que nos concede. O sábado do Senhor. O sábado que o Senhor abençoou, santificou e descansou. Para que possamos também fazer o mesmo. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Neste momento, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo continue nos orientando, nos guiando e nos dirigindo, nos dando entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois o livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14, nos diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Que palavra de motivação. Que fé Moisés teve aguardando a providência de Deus. Porque Moisés já tinha presenciado e feito ali
Ele viu as maravilhas e milagres, sinais realizados por Deus antes mesmo do Mar Vermelho. Moisés não sabia o que aguardava ele lá na frente, mas uma coisa ele tinha certeza: maior é quem está conosco. Então, assim, Moisés, ele manteve a fé todo o tempo. Ele é considerado o homem mais manso que houve ali naquele período, dentre todos os homens que foram homens usados por Deus. E Moisés, ele era manso. E ele também, onde ele chegava, Moisés, eu não sei como é que ele conseguiu. Se a gente parar para analisar, tanta gente, várias cabeças no mesmo lugar para ele ali coordenar aquelas pessoas, direcionar onde Deus estava orientando. Imagine para Moisés como não foi administrar todas aquelas pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, e ainda assim ele conseguiu fazer tudo como Deus mandou. E hoje Moisés, ele está no céu, porque ele morreu e Deus o ressuscitou. E falando da travessia do Mar Vermelho, eu quero trazer aqui, já havia falado sobre isso nos vídeos anteriores, sobre esses milagres, esses cuidados de Deus com cada um de nós. E como não foi diferente com nossos irmãos. A coluna de fogo, eu não sei se vocês já leram aí Gênesis, para entender que a coluna de fogo, que era ali durante a noite, para que eles não ficassem no escuro, e de noite uma coluna de nuvem, lá no capítulo 13, versículos 21 e 22, eu já li sobre isso, falando que a coluna de fogo, durante o dia fazia sombra, ou seja, gente, naquele período, ninguém morreu de câncer de pele. Nós sabemos hoje como o sol é o responsável, os raios ultravioletas, de acordo com os radicais livres que fazem mal para a nossa saúde, né? É como se enferrujasse, eles ali provocam o câncer de pele. E por conta da destruição, as coisas que estão ocorrendo na natureza, os fenômenos, e aí os raios UV em determinado horário, a gente não pode tomar sol. Naquele período, eles não precisaram usar protetor solar, não precisaram usar essas blusas que são vendidas hoje, que é para proteção UV, evitar que os raios ultravioleta penetrem ali e cause o câncer de pele. Olha que cuidado. Não bastava só cuidar deles à noite para que eles estivessem ali, não ficassem na escuridão, mas também a coluna de nuvem que os acompanhava. Em nenhum momento Deus se apartou, ou seja, se separou, deixou eles lá, a migué, perdido. Então aqui é mais um motivo de nós continuar no século 21, hoje, firmes nas promessas do Senhor. Eu quero, antes de trazer o texto, eu vou por ordem. Tem alguns momentos que Deus esteve presente com algumas pessoas. E o Espírito Santo, na hora que eu estava no meu momento de madrugada com Deus, ele me lembrou de algumas situações. E aí eu coloquei aqui para poder trazer para vocês como exemplo, para a gente entender como Deus cuidou de cada pessoa. Eu já falei sobre os juízos de Sodoma e Gomorra, ali no capítulo 18. E eu quero trazer outro exemplo de que Deus conversou com Abraão. No versículo 1 está escrito dizendo assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão estava sentado, e eis quem apareceu, o Senhor, como se fosse um humano. Lembra dos 3 anjos? 2 foram executar o juízo em Sodoma e Gomorra, e um não ficou conversando com Abraão. Basta ler aqui o capítulo 18, que está mostrando. Uma outra pessoa que conversou também, que Deus se apresentou, foi a mãe de Sansão.
A mãe de Sansão era uma mulher estéril. E aí, no livro de Juízes, olhe a afirmação que vem dizendo no capítulo 13, versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Ela não tinha filho, ela era casada e não tinha filho. E aí o anjo do Senhor aparece. Quem é o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Quero relembrar aqui que todas as vezes que lê na Bíblia a expressão anjo do Senhor em letra maiúscula é uma referência à pessoa do próprio Deus, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, a trindade ou divindade, não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então o anjo do Senhor em letra maiúscula é sim a pessoa de Jesus. E anjo, letra minúscula, é os anjos que são ministradores, que trabalham aqui na terra, sobe e descem, vai para o céu, volta, vem para aqui fazer as coisas que Deus ordena. Então aqui é mais um capítulo falando sobre quando Deus conversou com alguém. E um outro momento que Deus conversou com alguém também foi em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhes disse: Que fazes aqui, Elias? Esse é o momento que Elias, depois de matar ali 400, quem matou foi Deus, depois ele vê o sinal, grande maravilha que Deus realizou ali com os profetas de Baal. É só ler aqui o texto, o capítulo 19, 18, 19 todinho, que vai, 18, 19 não, o capítulo 18, Deus exterminou todos os profetas de Baal, os 450, e aí Jezabel manda dizer que vai matar Elias. Elias corre, se manda, e aí depois de ele correr tanto, ele entra em uma caverna. E quando ele entra numa caverna, quem conversa com ele? O próprio Deus. Será que Deus não conversa com a gente? É claro que sim, gente. Através da sua palavra, Deus, a gente já pode ter recebido a visita de um anjo, de forma humana. Porque o pecado, por conta de nós sermos pecadores, eles não podem conversar com a gente. Mas Deus pode transformar eles, através do poder de Deus, em pessoas como nós, carne e osso, e eles virem aqui, carne e osso não, eles virem aqui em forma de homens ou mulher e falar com a gente, nos motivar, nos livrar. Então, assim, muitas vezes em nossas vidas a gente já pode ter recebido a visita de um anjo. Lembra que Ló também recebeu a visita dos anjos? Porque Ló, quando os anjos foram anunciar e executar o juízo lá em Sodoma e Gomorra, Ló só ficou sabendo depois. Quando ele se apresenta, o anjo puxa Ló, porque senão Ló ia morrer. Tá lá no texto, tem que ler. Tem um outro texto também que vem trazendo aqui, que Deus se apresentou para essa pessoa. Eu acho essa história linda, gosto muito dessa história. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aqui é o chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierrista, e Gideão, seu filho. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para o pôr a salvo. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então, repare que sempre, em algumas situações aqui, Deus visitou alguém para falar alguma coisa. E com Gideão era baixinho, ele também conversou com Gideão, deu ali uma ordem e Gideão foi executar. Então, assim, vários momentos na Bíblia, as pessoas tiveram essa oportunidade, esse privilégio de conversar com Deus. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque
Moisés, ele se manteve firme e Deus falava com Moisés. É por isso que eu estou dizendo, trazendo esses exemplos. E na travessia do Mar Vermelho, Deus permaneceu ali com o seu povo. Deus, através de Moisés, dando as orientações, mas ele estava presente. Ele não deixou as pessoas lá à deriva, entende? No subtópico de domingo, vão e adorem o Senhor, eu quero trazer um texto da mulher samaritana, quando Jesus conversou com ela, porque havia ali um preconceito, os judeus não se relacionavam muito bem, não tinham uma boa relação com os samaritanos, e principalmente as mulheres. E Jesus quebra aquela regra, não infligindo, mas porque ele não faz acepção de pessoas, seja preto, pobre, ruivo, rico, seja ladrão, homossexual, ladrão, o que for, todas as pessoas, do seu jeito, não importa o que elas fazem, Jesus está esperando ela ou ele, para que eles possam o aceitar como seu salvador pessoal, aceite também o perdão, peçam perdão, se arrependam e vivam uma novidade de vida. Então aqui em João, vamos abrir, porque tem algo para eu mencionar para vocês sobre vão e adorem, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 23 e 24. Vão, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então aqui ele estava conversando com a mulher samaritana e nesse diálogo ele usou essa expressão. Deus, quando nós pegamos o primeiro mandamento de Êxodo, tem ali Êxodo 20 e os 10 mandamentos, ali Deus já dá uma orientação. Não adorarás, ou seja, não existe nenhum barro, nenhuma escultura de barro que tenha poder de curar, que tenha poder de salvar. Porque se esses santos de barro pudessem fazer alguma coisa, seria em vão o sacrifício de Jesus, não é verdade? Já pararam para refletir sobre isso? Por que é que eu vou adorar Nossa Senhora da Aparecida, Santo Antônio, São Cristóvão e tantos outros aí? Reparem que a partir do momento que a gente lê a Bíblia, o único nome que aparece aqui sempre é o Senhor, é Jesus, é Deus. Não aparece número de nenhum outro nome dizendo que a eles devemos prestar culto, devemos adorar, devemos nos ajoelhar. Mas no primeiro mandamento, Deus já se apresenta. Foi assim com o Faraó, quando o Faraó perguntou: quem é esse que fala? Porque Faraó se achava Deus. Ele se achava ali o único. Por isso que veio ali a praga, a 10ª praga da morte dos primogênitos. Porque fazia uma referência também à deusa da fertilidade. Para eles que tinham ali na cultura o hábito de serem adoradores de coisas que Deus não determinou. Porque Deus mesmo diz ali, não adorarás, não farás imagem de escultura, nem acima do céu, nem abaixo da terra. E tá lá, é só dar uma lida, não vou entrar nesse assunto novamente, mas é trazendo aqui, vão e adorem o Senhor. Então todos nós devemos ir e adorar o Senhor de que forma? Indo para uma igreja, fazendo aliança através do batismo, por imersão na água, nas águas, participando das Santas Ceias, pregando o Evangelho, enfim, os que podem ir, claro. Aqui no livro de João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 16, porquanto Deus enviou seu Filho. O versículo 17, porque Deus enviou seu Filho amado ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na lição de... Na lição não. Trazendo mais um complemento para o nosso entendimento, diz o seguinte: Moisés ficou bastante angustiado por seu povo manifestar tão pouca fé em Deus, apesar de ter testemunhado repetidamente a manifestação do seu poder em favor deles. Lembra que eu falei que Moisés sempre manteve a fé porque ele viu todas as sinais e maravilhas que Deus fez? Na verdade, não havia possibilidade de salvamento, ao menos que o próprio Deus intervisse para livrá-los. Mas tendo sido levados àquela situação em obediência à instrução divina, Moisés não tinha receio das consequências. Sua resposta calma e firme ao povo foi: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Uma coisa que também eu quero trazer aqui, um outro comentário da lição sobre o tópico de domingo, vão e adorem. Eu estou fazendo os dois juntos, sabe? A introdução e trazendo também um pouco da questão vão e adorem, que é o tópico de domingo, dia 13. Em Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6 diz o seguinte: é uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías. Faz referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus por seu povo na grande e última luta contra os poderes do mal. Então, lá nessas passagens, Isaías 4, versículos 5 e 6, vem trazendo essa referência sobre o livramento, o cuidado de Deus. Eu quero também trazer aqui um texto que não está na lição sobre o perigo da incredulidade. Quando nós não temos fé, cremos em outras coisas e isso enfraquece a gente espiritualmente, enfraquece qualquer pessoa que deixa de ter a fé. E a Bíblia vem trazendo aqui, Cristo sendo superior a Moisés, tudo que Moisés fez ali. Lembra que eu falei que o livro de Êxodo não é destacando Moisés, e sim o poder de Deus, o próprio soberano Deus, o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus com aquele povo, é falando de Jesus, falando de Deus, não é exaltando a pessoa de Moisés. Então, aqui em Hebreus capítulo 3, Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade, porque eles também foram incrédulos. Em várias situações ali, vocês vão acompanhar isso no decorrer das lições, como o povo de Israel, eles oscilavam a fé. Uma hora era assim, estava firme e forte, outra hora eles recuavam. E também eles foram desobedientes. Assim como Eva e Adão foram desobedientes, o povo também de Israel foram desobedientes. E o texto de capítulo 3 que eu quero trazer é o seguinte, a partir do versículo 7. Eu vou ler que é para vocês entenderem melhor sobre essa introdução que eu fiz da travessia do Mar Vermelho, mais o tema, o subtópico de domingo, que é vão e adorem o Senhor. Capítulo 3, versículo 7. Assim como, pois, diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos.
Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por 40 anos. Lembra que o povo está indo, vai passar ali o Mar Vermelho e depois vão para o deserto. E vão ficar lá 40 anos. Por conta de quê? Desobediência e murmuração. No versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado do engano. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, nós que estamos hoje, século 21, estamos aqui dia 2 de agosto, não devemos ser incrédulos com as coisas que estão na Bíblia. Tudo que está aqui na Bíblia foram coisas que aconteceram no passado, mas tem coisas que também estão por vir. E o que está no passado vai se cumprir hoje nos nossos dias. Lembra das 10 pragas que eu falei que haverá 7 pragas? Está na Bíblia. Mas é para a gente se afastar de Deus? É para a gente ficar com medo? Não, gente. É como está aqui, ó. Pelo contrário, exortai-vos, no versículo 13 do capítulo 3. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele faz com que a gente se afaste de Deus. Lá em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Jesus Cristo é o quê? A vida eterna, o dom de Deus. Mas a nossa incredulidade junto com o pecado nos afasta do Deus vivo. Então, tendes cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, qualquer um de nós, um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqui é o versículo 12. Então, assim, devemos vigiar para que não venhamos nos afastar. Aqui, ó. Romanos 6, 23 diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que todos nós possamos continuar crendo nas promessas de Jesus e nos preparando para a volta de Jesus Cristo, renunciando o eu. Sempre eu vou bater nessa tecla, porque é assim comigo, gente. Vocês pensam, quem não é cristão aí, pensa que a vida do cristão é fácil? Não é não, sabe por quê? Satanás, ele quer atazanar, tirar da salvação justamente os que estão buscando santificação. Aqueles que já estão fazendo a vontade dele, ele nunca vai fazer nada, porque está fazendo a vontade dele, para ele já está perdido. Mas não está perdido porque Jesus não voltou. Só estaremos perdidos se a gente não aceitar Jesus, se a gente viver o nosso eu nasci assim, vou morrer assim. Aí sim estaremos perdidos. É o livre-arbítrio. Lembra dos 2 presentes que eu disse que Deus nos deu? Jesus e o livre-arbítrio? É escolha. Sou eu que escolho quem é a voz que eu quero ouvir. Se é a voz de Deus, que não deixa o nosso coração endurecer, que nos ajuda, ou se eu quero fazer a vontade do inimigo. É como Deus disse na Bíblia. Jesus disse que não podemos adorar 2 deuses. Ou a gente adora o Deus verdadeiro, que vai voltar, que é o lado vencedor, porque ele já venceu, nos garantiu a vitória, ou a gente vai ficar com o derrotado. O mundo jaz no maligno, e o príncipe desse mundo já está julgado, é Satanás. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não é a minha não, gente, é a do Espírito Santo, é a voz de Deus que fala para mim, fala para cada um de nós. Não é fácil ser cristão, mas quando a gente diz sim para Jesus, quando a gente faz o que é certo, deixando as consequências com Deus, aí
tudo vai dar certo. Não é fácil, mas Deus está conosco. Não foi fácil para aquele povo que ficou ali 400 anos, 430 anos como escravo, sofrendo. 430 anos. O que é hoje nós estarmos sofrendo é café pequeno, porque eles padeceram ali por muito tempo, até Deus usar um homem para tirar aquele povo do Egito. E ouvindo todas as orientações. Imagine quando ele estava lá no deserto, um falava daqui, um falava dali, Moisés. Então, louvado seja Deus, porque hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Obrigado pela atenção. Até o próximo tema. Fiquem com Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Um excelente final de semana na companhia, na direção e proteção do nosso Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque estamos aqui para ouvir a tua voz. A partir do momento em que o Senhor me deu essa oportunidade para estudarmos a lição junto com essas pessoas, é porque o Senhor continua falando conosco e nós estamos aqui para ouvir a tua voz e que o Senhor nos ajude a renunciar ao nosso eu. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez nessa preparação para a tua volta. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo.